Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque ainda é bom dia. Meio-dia e 38 agora, então é bom dia. A você que está aqui conosco agora, bom dia. E a você que está vendo esse conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. E nessa empolgação estamos começando o Desembaraxando episódio 149, rumo ao 150. E só tenho a agradecer a você que tem estado conosco em toda essa nossa jornada de lives aí. E quando dá certo de fazer, nós fazemos aqui. Muito obrigado a você, tá? Você que tem falado alguma coisa em relação ao nosso trabalho, você que tem mandado comentário, você que tem se manifestado de alguma maneira aí, muito obrigado. Como você sabe, o Desembaraxando fica gravado aqui no Instagram do Baracho, para você assistir depois, lembrar de alguém, trocar uma ideia, querer comentar, querer compartilhar. E também fica gravado no meu canal do Facebook e no meu canal do YouTube, o YouTube do Baracho, que eu já aproveito a oportunidade para pedir que você se inscreva lá no nosso canal, no canal do YouTube do Baracho, e eu faço um joinha assim para você, beleza? Ô Baracho, o que você vai falar hoje aí no Desembaraxando, nesse domingo aí? Hoje tá um dia bem interessante, né? Tem Fórmula 1 daqui a pouco, às 2 horas, eu gosto de Fórmula 1. E mais tarde, 6 e meia, temos Super Clássico, Boca River Plate. Para quem sabe, eu torço pro Boca, então sou porteiro. E mais tarde teremos o Super Clássico. Vamos ver se o Boca vence o River Plate, né? Então é um dia bem assim, né? É um adversário bem complicado. Embora o jogo é na Bombonera, mas River Plate é River Plate, então tem que estar bem alinhado. Chega. Qual vai ser o assunto de hoje? Vamos lá. É assim. Não tem como não falar do que tem acontecido ultimamente aí. Todo mundo está falando sobre isso. E tem aumentado, né, o número de catástrofes no mundo. Ainda mais no Brasil. Brasil, vamos falar de Brasil. Tem aumentado muito o número de catástrofes no Brasil. Então, infelizmente, tivemos aí, na última semana, lá em Rio Bonito do Iguaçu, infelizmente, 6 pessoas que vieram a falecer, 90% da cidade destruída, ventos de 250 km por hora, e não tão somente, né? E mais uma vez aqui, né, os nossos sentimentos, a família, as famílias. Eu fico pensando, né, se fosse com a gente, né, como é que estaríamos agora? A nossa cabeça, os nossos pensamentos, né? Enfim, não é fácil. Então, assim, essas catástrofes têm aumentado cada vez mais no Brasil. E você que é mais velho aí, que nem eu sou, né, vamos pensar assim, você que foi criança nos anos 80, você que já tem uma caminhada na vida aí, vamos lembrar que anos atrás, nós brasileiros tínhamos assim até um orgulho de falar, né? Ah, o Brasil é um país que não tem terremoto, o Brasil é um país que não tem furacão, o Brasil é um país que não tem essas catástrofes, né? E eu lembro quando era criança, eu via televisão e mostrava lá os terremotos em outros países, mostrava tragédias em outros países, né? E vinha assim aquele sentimento de ufa, né? Aqui não tem, o Brasil não tem. O Brasil pode ter um monte de dificuldade, tanta coisa para resolver no Brasil, que nem vou tocar no assunto aqui, mas terremoto nós não temos, tornado nós não temos, ciclone nós não temos, né? Essas coisas assim. Só que infelizmente nós temos tido isso há uns tempos aí, né? Há uns tempos. Eu lembro quando eu era criança, 1985, nunca me esqueço. E eu lembro quando a televisão anunciou aquele terremoto no México. Quem vai lembrar? Depois você vai pesquisar na internet aí, né? Eu lembro. Eu lembro quando teve o terremoto no México, 1985. E acabou também lá a cidade do México, destruiu. Quantas pessoas morreram, né? Então, você olhava isso, era lá longe. Aí terremotos no Chile, terremotos no Japão, terremotos em tantos lugares do mundo. Só que nós falávamos, né? Ah, que legal que o Brasil não tem nada dessas coisas. E nós nos achávamos com isso e dava assim até um ufa, né? Ufa,
Aqui não vai ter isso não. Aqui não vai ter isso não. Aqui os nossos problemas são outros, né? Não são. Até então a gente pensava assim, né? Os nossos problemas são outros. Isso não é não. Você foi dessa época aí? Depois você comenta aí se quiser, né? Eu fui dessa época, quando falava que no Brasil não tinha então as catástrofes. Uma agora bem recente no Paraná e outras tantas que têm acontecido cada vez mais. Só que eu também lembro, quando era criança, não só o terremoto de 85 no México que eu lembro, mas eu lembro que já falava na televisão questões ligadas a efeito estufa, questões ligadas ao meio ambiente, falava-se do ataque à camada de ozônio, né? Aquelas coisas assim. E lá na televisão, 40 anos atrás, já falava, ó, se ninguém fizer nada, aquela velha história, se ninguém falar nada, se não houver providências a serem tomadas, daqui a tantos anos o planeta vai ter tal coisa, daqui a tantos anos a vida, né? E eu lembro que eu ficava com o maior medo dessas coisas. Eu tinha um medo desse negócio. Até hoje eu tenho esse medo, viu? Até hoje. Um medo que me chama assim a respeitar essas coisas, né? Então eu ficava com muito medo quando anunciava essas coisas assim. Quando falava do clorofluorcarbono, né? Presente naquelas embalagens de spray, né? De desodorante. Falava que estragava também. Caramba, né? Então vinha aquele medaço. Você foi dessa época aí? Quando a gente pensava que o Brasil jamais teria essas catástrofes, né? Só que não, né? Infelizmente estamos tendo, né? Eu fiz essa introdução aqui, falando dessas recentes catástrofes, e mais uma vez eu sinto por aqueles que perderam entes queridos, e sinto por aqueles que estão reconstruindo lá, né? Reconstruindo a cidade, reconstruindo, né, a vida, como é que vai ser. Então, né? E eu tava vendo a reportagem, mais uma aí que passou, né? E vendo essas catástrofes. E até a minha esposa ficou pensativa. E ela falou assim, amor, eu fico me pondo no lugar nessas horas, né? E eu fico pensando, como é que eu reagiria em meio a essa catástrofe? Se fosse eu lá na hora, né? Se fosse eu lá na hora, vendo tudo revirado. Se fosse eu lá na hora, vendo as casas destruídas. Se fosse eu lá na hora, e até mesmo perdendo entes queridos, né? Então ela falou assim, eu fiquei pensando nisso, amor, como é que eu agiria? Como é que eu ficaria nessa hora? Como é que seria? Aí ela respondeu a opinião dela, né? Eu acho que eu ficaria paralisada na hora. Ficaria assim, imóvel. Teria um tempo de não conseguir reagir. Como é que seria com você isso, né? E quando eu falo catástrofe agora, eu não estou falando tão somente, agora estou abrindo aqui o leque da ideia, catástrofes em geral na vida, tá? Então não é só catástrofes climáticas, que é a que temos visto cada vez mais, infelizmente, né? Mas as catástrofes da vida. Então a minha esposa falou que ela ficaria totalmente paralisada na hora. Eu também ficaria paralisado ao ver tudo destruído ao meu redor, ao ver toda aquela catástrofe. Eu acho que eu ficaria paralisado também. Porque vem na hora aquela mentalidade assim, não, isso aqui não está acontecendo. Isso aqui não está acontecendo, não. Mas quando vê, está acontecendo sim, né? Quando vê é verdade. Quando vê, aconteceu comigo. Porque nós temos assim um mecanismo de defesa, né? De sempre imaginar que não vai acontecer conosco as coisas, né? Acontece lá no outro país, acontece longe. Se for no Brasil, acontece longe de mim também. Mas vai ter dia que vai ser a gente, né, pessoal? Seja qual for o tipo de catástrofe, não só climática, mas alguma coisa na vida mesmo, um problema, uma situação delicada, né? E uma vez que nós estamos aqui nessa vida, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, né? E você não tem uma impressão assim, que esse negócio de que estamos sujeitos a qualquer coisa tá muito mais real, né? É. Ah, sim, Renata. Acho que é um choque e você tem que se reorganizar. Com certeza. Eu entendo. Com certeza. Vem aquele choque assim mesmo, né? E eu penso isso aí também. Bem, uma hora eu vou ter que baixar ali a poeira e vai ter que recomeçar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que chamar alguém, enfim.
Alguma coisa tem que fazer mesmo, né? Mas eu tenho essa sensação, assim, de que estamos muito mais sujeitos mesmo. E qualquer coisa pode acontecer. A tudo, pessoal, a tudo. De novo, eu não estou falando tão somente de catástrofe climática, mas eu comecei falando disso para abrir para outras coisas da vida, né? Aí vem aquele lance que a gente faz que não tem, mas é isso aí, né? Nós não somos onipotentes, nós não somos realmente donos da situação, e nós podemos realmente pensar que somos imunes a um monte de coisa, quando na verdade não somos. Baracho, você quer que essa conversa aonde aqui nesse domingo, né? Então vamos almoçar daqui a pouco, Baracho, vamos almoçar. O almoço está sendo feito lá na cozinha de casa, tô com visita, eu parei para ver você aqui, tô vendo gravado o conteúdo depois, dentro de um busão no meu carro, no banheiro, não sei, né? Mas você quer chegar onde com essa conversa, Baracho? Você quer estragar meu dia? Você quer me encher o saco? Não, não quero não. Não quero não. Mas eu quero compartilhar alguma coisa que eu tenho pensado aqui, né? E assim, mesmo não acontecendo a chamada catástrofe, mas por termos tido tantas vivências, tanta coisa veiculada, você não fica assim? Assim como, Baracho? A gente fica de um jeito também alerta, sim ou não? Nós ficamos alertas. Nem está acontecendo muita coisa, ou nem acontece, mas eu fico de um modo tão alerta, em virtude do que eu vejo acontecer, que eu já fico assim alerta, né? É interessante isso nas terapias, né? Eu atendo as pessoas, né? Aí a pessoa me conta uma situação da vida dela, que ela tem uma preocupação que vem a acontecer, e eu pergunto assim, mas você já passou por isso, que você tanto teme? Aí a pessoa fica assim na hora. Aí ela fala assim, não, nunca passei por isso. Aí vem uma palavra chamada angústia, que eu quero falar um pouco sobre isso também, né? Angústia. Angústia sempre ligado a alguma coisa. Angústia em relação a aquilo. Angústia em relação a uma situação. Angústia. E a angústia a gente pode meio que confundir com a ansiedade, né? Ansiedade, né? Aquela coisa que vai acontecer, que eu tenho um temor que vai acontecer, e eu fico pilhado como se já estivesse acontecendo. E eu fico pilhado como se eu já estivesse vivendo aquilo. E eu pergunto para as pessoas em terapia, mas já aconteceu? E a pessoa fala, não. Mas ela vive como se fosse acontecer, ou vive como se já tivesse vivido isso, e fica perturbada por esses pensamentos, e é uma coisa muito complicada. Outra coisa que nos dá muita angústia é ver se você é assim. Quando acontece alguma coisa ruim perto da gente, perto de nós mesmos, tá? Perto de nós, você não fica assim? Dá uma sensação que na próxima vez parece que vai ser com a gente. Sim ou não? Eu penso muito isso. Acontece perto de nós. Aí parece que da próxima vez que o raio cair, parece que ele vai cair em nós. E isso pode nos chamar na hora a querer fazer alguma coisa para dar aquela prevenida, né? Seja qual for lá a razão que aconteceu do lado da gente, vamos pensar uma questão de saúde, que a pessoa não cuidou, que a pessoa menosprezou, aí você fala assim, agora eu vou começar a me cuidar. Agora eu vou fazer para não chegar no que o coleguinha aqui chegou, infelizmente. Não é assim? Então a gente começa a pensar que na próxima vez vai cair o raio na gente. E parece que na próxima vez vai ser com a gente. Aí vem a fala da Renata agora há pouco, e que eu concordo mesmo, né? Aí a gente é provocado pelo que vem do lado, eu já começo a me reorganizar, né? Eu começo a me reorganizar. Eu posso me reorganizar por um tempo, aí baixa a poeira, aí aquela onipotência volta. Não aconteceu, né? Então eu baixo a guarda. E eu volto então a ficar naquela vida normal, vamos colocar assim. Outras pessoas, vamos pensar assim, talvez mais disciplinadas, elas podem ficar até a vida inteira mais assim, organizado em relação a alguma coisa, né? Para não passar por aquilo que viu no vizinho passar. Mas isso não quer dizer que outras coisas não possam passar na nossa vida. Eu posso estar focado com algumas coisas aqui para evitar que aconteça em minha vida, mas outras podem acontecer. É isso aí, gente. Como fala o meu analista,
Eu faço terapia também, claro, né? E ele fala assim, bem, Baracho, viver é pôr-se a estar. Você tá vivo aqui, cara? Parado, você pode estar paradaço. Tu já gera alguma coisa ao seu redor. Eu tô sujeito a qualquer coisa estando vivo, né? Então, assim, quando acontece perto da gente, a gente pode ficar meio assim, medrosão, e querer correr atrás de resolver para evitar o do vizinho, né? E aí a gente vai correr atrás de alguma coisa para poder prevenir, né? Prevenir uma catástrofe, prevenir uma má notícia, prevenir que alguma coisa não aconteça na vida. Ah, Baracho, que conversa é essa, né? Que conversa é essa? Mas é isso a nossa vida, né? Porque a gente fica muitas vezes tão assim, numa situação, não queria usar essa palavra, mas a gente fica assim meio que num transe, no bom sentido da palavra, e a gente acaba não olhando assim as coisas, né? A gente vai levando a vida assim, né? De um jeito, né? Aí vem umas coisas assim, para poder fazer olhar, né? Aí eu olho, eu olho, e é interessante, né? Eu tenho feito algumas leituras aí, eu gosto muito de neurociência, essas coisas assim, e eu tenho visto uma expressão bem interessante chamada neurociência afetiva. Olha que interessante. Não vou aqui discorrer conteúdo não, tá? Não é isso, né? Agora vai dar aula aqui. Não é isso não. Mas eu tenho visto alguma coisa nisso, neurociência afetiva, justamente para a gente poder compreender alguma coisa a mais no campo da saúde mental, que é o meu trabalho, né? Que é o que eu aprendo. Então a neurociência afetiva para compreender a saúde mental. Que nem eu falei agora há pouco no começo dessa live aqui, né? A gente, tempos atrás, entendia isso, né? O Brasil é um país que não tem catástrofe. Catástrofe. Que bom que o Brasil não tem terremoto, que bom que o Brasil não tem tsunami, que bom que o Brasil não tem tornado, um monte de coisa. Já não é bem assim, né? Temos visto aí tragédias acontecendo, infelizmente. Uma no Paraná, agora recente, enfim. Então não tá mais assim. Então a catástrofe, eu tô ruim hoje para falar essa palavra, né? Catástrofe acontece em todo lugar mesmo, né? Não só climática. Mas falando de neurociência afetiva, para podermos compreender a saúde mental, eu quero falar um pouco de sintoma. Todos nós temos sintoma. É que a pessoa pensa sintoma, doença, né? Um sintoma é doença, calma. Sintoma é um sinal que o nosso corpo dá. O sintoma que é físico, um sintoma que é mais mental, do campo da interpretação que eu faço, né? Eu fico pensando um monte de coisa, é um sintoma também. Sintoma. Você começa meio do nada assim, a perceber um desconforto intestinal, né? Você começa a perceber assim uma dorzinha de cabeça, você começa a perceber o teu braço assim um tanto quanto mais enrijecido, meio fraco, talvez por esforço repetitivo. Você começa a notar a sua coluna doer aqui atrás, ou na lombar, ou na cervical, ou na torácica, né? Não sei. É assim, gente. Você começa a notar o seu olho, daquela tremidinha. Já teve isso aí? Aquela tremidinha no olho assim, você fica, mas por que tá assim, né? Tá tremendo o dedo. Ou o seu polegar começa a dar uns negócios assim, né? Ele começa a mexer do nada, você quer ser segura e sente ele pulsar. Já passou por isso? Eu tô inventando isso aí aqui pra você aqui, né? Então, presta atenção. Então, a nossa vida, ela é sujeita, né, a essas coisas, os sinais, né? Tem hora que eu tô mais de boa, tem hora que eu tô mais calmo, assim, nem presto atenção no meu corpo. E tem hora que aparecem essas coisas assim. Você começa a ficar sentindo coisa no corpo, né? Então os nossos sintomas, galerinha, sejam físicos ou mentais, não acontece por nada. E na verdade, esses sintomas são tentativas do nosso cérebro, em querer restaurar algum equilíbrio do nosso organismo. Já parou para pensar nisso? O sintoma que muitas vezes eu me incomodo logo com ele e já quero correr para tirar, né? Quem é mais assim hipocondríaco, né? Já vai na farmácia, lá na cozinha, lá na despensa da casa e já começa a catar alguma coisa, porque se incomoda muito só do corpo mostrar alguma coisa muito rapidamente, né? Então, por incrível que parível, esses sintomas aí
são tentativas de restaurar o equilíbrio do nosso organismo. Na verdade, nós ficamos o tempo todo fazendo isso. Porque assim, quem não gosta de bem-estar? Marca, escreve aí. Quem não gosta de ter um momento bom na vida e ficar um momento bom o mais que puder? Quem não quer ficar bem o dia inteiro? Fala aí, sim ou não? Quem não quer ficar felizão o dia inteiro? Ah, Baracho, domingão, né? Eu quero acordar cheio de planos, eu quero ter um dia legal, eu quero estar bem, né? Não é assim? Nós queremos estar bem. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar espiritual, social, os bem-estares na nossa vida. Sim ou não, galerinha? Escreve aí, você ao vivo ou no conteúdo gravado. Por nós querermos realmente esse chamado bem-estar, né? Eu quero estar bem. Tá bem? Tô bem. Tá feliz? Tô feliz. Não é assim? Então, por eu querer o bem-estar, eu vou ficar, então, o tempo todo também, uma parte minha tá no bem-estar. Uma parte minha tá legal. E a outra parte minha vai trabalhar para justamente esse equilíbrio, esse bem-estar se manter o mais que puder. Vai aparecer alguma coisa? Pá, você já vê diferente. Vai sentir. São maneiras de manter o bem-estar. Eu estou falando conversa fiada ou isso não acontece? Você não é assim? E nós somos assim. Meio que do nada você fica desanimado. E já procura questionar, né? Ai, por que eu tô assim? É uma maneira de já voltar a ficar bem. Nós temos isso o tempo todo, gente. Alguns mais do que outros, outros mais do que um, mas é isso. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, comecei falando de catástrofe, né? Mas para poder mostrar o quanto nós somos humanos. O quanto nós somos humanos. Totalmente, né, Thay? É isso aí. O quanto nós somos humanos. Então você fala assim, caraca, né? O negócio é bem-estar é zona de conforto. E situações e sintomas acontecem para despertarmos em perceber que tem algo que precisamos buscar ou desenvolver. Show de bola, Renata. Obrigado. É isso mesmo, caramba. É isso aí. É isso aí. Pica das galáxias. Top. É isso aí, ó. E tu escreveu aqui, ó. Perceber que tem algo que precisamos buscar e precisamos desenvolver. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Então, nós tendemos a olhar os sintomas como algo negativo. Claro que ele tem uma questão negativa. Vai olhar, você vai fazer até uma cirurgia, dependendo do que for, né? Então tá certo, né? Mas vamos pensar um pouco diferente também. Nós tendemos a olhar os sintomas tão somente desse modo assim, para fazer ele sair logo, né? E aí, nós não entendemos que é uma outra maneira de eu poder organizar alguma coisa em minha vida, como falou aqui a Renata, concordo com ela 100%, buscar alguma coisa, desenvolver alguma coisa e voltar, não entenda mal o que eu vou falar agora, mas é a voltar a dar conta de alguma coisa. Não dar conta de um modo neurótico, tá? Tem que dar conta, tem que dar conta. A gente não dá conta em 100% das coisas, né? Nem de nós a gente dá conta tem hora, né? Mas assim, reduzir então algum estresse, reduzir... Aí fala de homeostase, de bem-estar. Então é isso mesmo. Então são oportunidades da vida, momentos assim, como colocou a Renata, desenvolver alguma coisa, buscar alguma coisa, né? O meu analista fala isso. Eu vou lá com as minhas crises, falar na minha terapia, ele fala, né? Você poderia olhar isso aí, Baracho, como uma coisa que é da condição humana e olhar como uma oportunidade para você então ver que é uma outra maneira de você querer se reorganizar. Olha isso aí. Até tempos atrás a gente colocou um vídeo sobre isso aqui, que não foi uma live, mas foi um vídeo meio curto, né? Quer dizer, vai olhar esse mal-estar aí. Não foge dele, olha ele. Porque é você, sou eu. Esse mal-estar faz parte de mim. Ele faz parte do meu ser. É de mim que está se retratando, se falando, se referindo. Né? Então vamos olhar. Mas a gente é criado de um jeito para querer sempre fugir desse negócio, né? Eu fujo, e eu quero tão somente o bem-estar. Ah, Baracho, quem que não quer? É claro que eu quero. É que nem falar de dinheiro. Você não gosta de dinheiro? Eu gosto, claro que eu quero dinheiro, né? Mas você entendeu a questão aqui. Você entendeu a questão aqui, né? Então, eu quero passar aqui um exemplo, que eu até aprendi um dia desses aí, né? Vamos pensar num estresse, então, que nós passamos, né? Aí nós passamos por estresse... Aí vem uma ativação assim, uma ativação que vem na nossa vida, que dá um estresse.
Aí o nosso sistema nervoso, ele já vai... Eu não sou da área, tá? Eu vou falar de modo bem leigo aqui essa parte, tá? Você que é da área aí, Baracho, faltou falar um termo aí, não sei o quê. Então põe aqui, se você sabe mais do que eu, você põe. Eu tô só colocando do meu coração, tá vendo, né? Então a gente passa por algum estresse aí você vai ver que o nosso sistema nervoso, ele vai trabalhar para poder já dar conta de alguma coisa, ele vai ativar alguma coisa na gente ali, né? Por exemplo, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Eu até marquei uma palavrinha aqui, eu tenho minha anotação, uma questão de hipermotilidade intestinal, aí vem uma diarreia. Tu já teve diarreia? E não tô falando de diarreia de comer porcaria, não, porque também tem, né? É a diarreia muitas vezes de âmbito do nervoso. Uma diarreia porque está preocupado com alguma coisa. Há quem prenda mais o intestino, há quem solte mais o intestino de acordo com alguma coisa que está passando. Um conflito, uma preocupação, uma treta, um pepino para resolver. Tá com um triplex alugado dentro da cabeça. Tá sofrendo pressão de alguém. Tá sofrendo opressão de alguém. Tá sofrendo chantagem, que nem novela das 7. Tá aí, né? Não tá fácil não. Então a gente vai reagir de um modo mais corporal aí, né? E ainda que responda de modo corporal, no caso uma diarreia, ainda assim, com todo o desconforto que uma diarreia envolve em nossa vida, você fica meio assim, né? Se você tá longe da sua casa, não tem banheiro, você fica todo mal, é tenso isso aí já. Eu já fiquei 16 horas no ônibus com uma diarreia que você fala assim, eu nunca amei tanto a minha casa, eu nunca amei tanto o meu banheiro, vou chegar logo, né? Então, né? Então, assim, é uma resposta orgânica, que também é uma maneira, né, da gente lidar com é uma resposta à sobrecarga na minha vida. É uma resposta, é uma maneira de lidar com a sobrecarga da vida, né? É uma maneira que eu poderia processar isso de um outro modo. Eu poderia processar, talvez, gritando, falando, sei lá, eu vou fazer uma outra coisa. Mas eu processo desse jeito. Eu processo tendo diarreia. Eu processo tendo enxaqueca. Eu processo tendo queda de cabelo. Eu processo tendo manchas na pele. Eu processo tendo uma gastrite. Tá entendendo? Isso aqui você já sabe, né? Aí não tem como não falar de psicossomática, essas coisas assim, né? Que o nosso corpo reage mesmo, né? Então, realmente, e de várias maneiras, o nosso corpício, a nossa mente, o nosso organismo, ele procura o tempo todo nos fazer voltar a um estado harmônico e ele reage de várias maneiras para mostrar que alguma coisa está acontecendo com a gente, né? Então aquela coisa que o pessoal fala aí, né? Eu estou fingindo que eu não estou vendo, eu estou fingindo que não está acontecendo. E como incomoda você ver isso em alguém, né? O negócio está brabo, o circo está pegando fogo e parece que a pessoa está lá, né? Assim, que não está olhando. Não é assim não, tá? A pessoa pode externamente mostrar que está cagando para alguma coisa, mas não é isso não. Ela mostra que não tá cagando pra alguma coisa, aí vai e tem diarreia. Que negócio que é esse, né? Como é que funciona esse negócio, né? Que contradição, né, Baracho? Então, não é assim. A gente pode imaginar pessoas muito assim, que parece que não tá nem aí pro negócio, mas lá no cantinho dela, sem ninguém olhar, ela vai mostrar o quanto ela tá sentindo sim. Quer dizer, então, voltando ao início da conversa aqui, que eu comecei falando de catástrofes, né? E não só as questões climáticas, mas realmente nós somos sujeitos a passar as mais variadas catástrofes da vida. Climáticas, familiares, enfim, tanta coisa, né? Tanta coisa que não consulta a nossa agenda, tanta coisa que invade a nossa vida num domingo como esse, por exemplo. A gente pode terminar o dia hoje de um modo que você nem imaginava terminar, né? Estando num outro lugar, conversando com alguém, fez uma correria aí, sei lá, não é assim? É claro que a vida não é só essa parte braba do negócio, né? A vida tem um momento muito bom, maravilhoso e que seja sempre assim em todos nós, né? Só que essas coisas mais desconfortáveis, como disse agora há pouco a Renata, né? É um despertamento, alguma coisa que há de ser desenvolvida, uma coisa de ser buscada e alguma coisa nesse sentido aí, né?
E eu comecei falando de catástrofes, ô caramba, né? No sentido ambiental. E é triste mesmo isso aí, viu? Eu lamento muito. Estou aqui, não só nós, o Brasil inteiro está sofrendo por aqueles que estão aí sem casa, tem que recomeçar. Amanhã é segunda-feira e a casa toda caída, o trabalho, quer dizer, é tenso demais esse negócio aí. É tenso, é muito tenso aí, né? Quando eu era criança, eu morava num lugar que tinha muita enchente, né? Era uma coisa complicada, a enchente, que invadia as casas, você ficava pondo as coisas em cima da mesa, era muito complicado isso. Eu lembro que meu pai molhava o carro do meu pai até a altura da janela do carro dele, estragava o carro, o sistema de freio, o carro não freava, era um perigo dirigir carro molhado daquele jeito. Quer dizer, é tenso esse negócio. Mas eu comecei essa conversa das catástrofes climáticas para poder trazer para a vida, né? A nossa vida realmente ela é sujeita a essas questões chamadas de catástrofe, né? Que vai em vários âmbitos, que a gente pode chamar de problemas, perrengues, encrencas, enfermidades, um monte de coisa. Mas por um lado você vê, mesmo sendo através de uma diarreia, você vê que o nosso corpo ele corre de um jeito para tentar restaurar um equilíbrio, para tentar dar uma processada naquilo, dar conta daquilo, voltar a uma harmonia de algum jeito, para compreender de algum jeito a situação. O que eu estou querendo dizer com isso? Embora exista a catástrofe, mas existe em nós uma parte que não se entrega totalmente, por mais que eu fique paralisado. E aí vem aquela coisa em nós que nos incita a recomeçar, embora não é fácil, tá? E muitos até nem recomeçam, não conseguem recomeçar. Eu não estou aqui generalizando, né? Mas alguma coisa em nós, pra gente poder voltar então ao estado inicial e recomeçar, né? Então voltando ao início aqui, quando minha esposa falou que ela ficaria totalmente inerte, paralisada se acontecesse com ela, e o que seria com você se caso acontecesse, mas eu penso que falar é um importante caminho. Na hora que for para falar é importante caminho. Porque quando nós não falamos, nós podemos adoecer muito mais. Mas quando nós falamos, nós podemos ter um caminho para poder então buscar e desenvolver alguma coisa. Fato é que realmente há uma parte em nós aí que começa a se tentar se reorganizar, mesmo pela diarreia, mesmo por alguma outra coisa. Mas são maneiras que são utilizadas e vividas para fazer a gente olhar alguma coisa. Interessante isso, né? Então muitas vezes eu quero tirar esse sintoma, mas ele pode estar mostrando alguma coisa para a gente que eu não estou olhando quando eu estou na fase boa, quando eu estou no momento melhor. Não estou aqui falando do primeiro assunto, tá? Não fecha o filtro com isso, tá? Senão alguém começar... quem está na situação não é fácil, né? Eu estou falando mais aqui já, tá? Estou falando mais aqui. Não fecha o filtro, tá? Não entenda errado a questão. Então, situações que a gente possa começar a crescer e a renovar a nossa esperança. E a quem está literalmente reconstruindo a vida, hoje, né? Estamos aqui agora almoçando, já almoçamos com a família, né? E outros não estão. Temos uma perspectiva que precisa ser tudo sempre bom, né? Mas circunstâncias, situações faz parte, né, da completude da vida e nos leva a amadurecer e tornar resilientes e nos tornarmos melhores. Sensacional, Renata, é isso mesmo. Concordo plenamente com você. E eu gosto dessa palavra aqui, essa palavra resiliência, e para nos tornarmos melhores. Eu acho legal esse negócio, né? A gente poder aproveitar o que a vida nos dá para nos fazer melhores. Isso eu acho muito importante que você colocou aqui, tá? Sempre melhores. E o que você colocou aqui, né, do tudo sempre bom, é até gancho para um outro assunto que eu queria falar outro dia, mas só vou provocar aqui, né? Porque vem aquela narrativa também daquela obrigação que o mundo nos leva hoje aí, aquela obrigação de ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Ser feliz ao ponto de colocar em risco a própria vida
o desgaste, o burnout, o estresse, a depressão, em nome desse negócio de ser feliz. Aí eu não posso falhar, eu não posso errar, não é nada que você está sofrendo aí, levanta, né? Assim, e eu não me conecto com essa parte também difícil do meu ser, que tem também esse ser feliz, né? Qualquer situação emocional assim estranha, eu sou levado a pôr para o lado e vambora. E isso ali faz parte de mim. Isso, Thay. Essa obrigação é tão cansativa que no final gera infelicidade. O efeito é reverso, com certeza, Thay. O efeito é muito reverso. E quando a pessoa vai viver essa reversão, dependendo do tanto que ela entubou, daí o negócio é exponencialmente pior. Isso é muito complicado, né? E aqui não estou julgando o nome educação, porque, enfim, cada um tem a sua história, né? Mas eu fui criado, de certa maneira, num contexto assim, né? Eu lembro que eu me apresentava lá em casa com alguma situação assim que eu estava incomodado. Não é isso não, não é isso não, nada não. Você começa a entender que o que é do campo da sua dor não é nada. E aí? É sério esse negócio, né? Então, juntando aqui a fala da Thay e também da Renata, acho que entramos num consenso importante aqui, né? O efeito é muito reverso, como a Thay disse. Então, essa obrigação, né? Então, a nossa vida vai ter realmente essas questões, né? Essas questões que, infelizmente, vão fazer parte, mas a vida tem isso também, né? Então, de todo o coração, eu desejo que você que está aqui, vendo ao vivo, vendo gravado, chegando a sua hora, qual for, não for, quando chega a sua hora, como assim, para chegar a sua hora, a pessoa vai morrer? Não, quando eu falo a hora, essas coisas assim que eu estou dizendo agora, né? A bad, o baixo astral, o problema, mas são momentos para a gente olhar alguma coisa que a gente não olha tanto quando as coisas estão bem. Vamos lembrar da pandemia, para poder encerrar aqui no começo, falava o quê? Quem pega Covid é a pessoa mais velha, lembra? Falava disso, né? Aí você ouvia falar que alguém morreu, a gente perguntava, né? Mas que idade tinha? 60. Aí você falava assim, eu sou novo, não é comigo não. E mostrou depois a história que não foi só com essa idade, né? Tantos e tantos que vieram a falecer. Bem, é isso aí, pessoal. Valeu pela sua atenção, valeu pelo seu carinho nesse domingão. Não quero tomar seu tempo aqui. Mas isso aqui te fez pensar, provocar algum pensamento e ajudar? Valeu! E se você perdeu o começo dessa live aqui, Desembaraxando, volta no começo. Vai estar gravado aqui no meu Instagram, vai estar gravado no Facebook do Baracho e no meu YouTube. E se você lembrar de alguém que você fala assim, essa pessoa que eu conheço tem que assistir esse negócio aqui, compartilha com ela o mais rápido possível. Eu que agradeço, Renata, a Thay, a todos que vieram aqui. Obrigado pelo de todo o coração. E quando der certo aí, voltamos ao próximo Desembaraxando. Valeu, Vânia, também todos aí. Obrigado. Beijo no coração. E eu vou almoçar com a patroa daqui a pouco. É isso aí. Tchau. Valeu.